Muito bem, meus amados irmãos e amigos, a gente tem um pouco de conhecimento da reforma, nem somente a reforma por Martim Lutero, mas também não foi somente ele o reformador. Outros surgiram após ou ao mesmo tempo, como foi João Calvino na França, também que foi um grande reformador, o João Calvino, também Ulrico Zwinglio na Suíça foi um grande reformador, João Wycliffe na Inglaterra foi um grande reformador. Então tudo isso foi pessoas que chegaram e tiveram uma visão diante da Bíblia e da Palavra de Deus, que antes ninguém podia estudar a Bíblia, mas quando esses religiosos começaram a estudar a Bíblia, também moveram a ação da sua própria igreja, porque não permitia a leitura da Bíblia, que era proibido, inclusive. Então, meus amados irmãos, e Martinho Lutero, ele era um... meu irmão, ele era um monge ali no convento dos agostinianos na Alemanha, era professor de religião, então ele era muito útil na Igreja Católica, né? Mas necessário foi que houvesse como se fosse uma reforma, ou fosse uma revolta. Ele pediu apenas que houvesse uma reforma na igreja, na cabeça e nos seus membros, ou seja, no Papa e nos padres após. Então, mas ele não foi entendido nessa parte. Então, ele suportando tudo aquilo, quando foi em 1517, o Papa Leão X, naquele tempo, cujo nome é Giovanni Medici. O Papa Leão X tem o seu nome natural, Giovanni Medici, porque o Papa, quando ele chega a ser Papa, então ele muda o nome. Então, ele lançou as indulgências, né? As indulgências eram o perdão do pecado por dinheiro. Então, tinha a bula papal que o povo comprava, que tinha um certo preço X pela bula, pela indulgência, né? Aí então você negociava com o Papa. Ele dizia que através das indulgências estava recolhendo dinheiro para a conclusão da Basílica de São Pedro em Roma. E então aí houve a venda das indulgências, né? E então o comerciante, o propagandista dessa venda, era um frade dominicano chamado João Tetzel. Então, ele fazia os seus grandes e alarmantes sermões e dizia até que através das indulgências dele já tinha salvo mais alma do que São Pedro com seus sermões. Então, ele convencia o povo, dizia ao povo que comprasse a indulgência pelos seus irmãos, seus pais e mães que já tinham morrido e amigos que estavam gritando no fogo do purgatório, e quando o dinheiro batesse no fundo do cofre, a alma voava para o céu. Então o povo era dominado exatamente por essas explorações e acreditavam, e então fazia a compra das indulgências. Era dinheiro, era o perdão pago por dinheiro, que foi exatamente nesse tempo que Martim Lutero promoveu a ação contra. Então, no dia 31 de outubro de 1517, Martim Lutero prega nas portas da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses de ataque às indulgências. Aquilo deu uma revolta na igreja. O Papa Leão X excomungou Martim Lutero, mas ele não baixou a cabeça. Ele estava preparado para a batalha que ele mesmo já tinha dado início. Então, meus amigos, foi necessário que Deus levantasse o Martim Lutero, que não tivesse medo e nem vergonha de ser o que ele foi. Mesmo como taxado como inimigo da igreja, mas ele sabia o que estava fazendo. Então Martim Lutero fez a tradução da Bíblia, e ele não fundou uma religião, ele colocou a Bíblia na mão do povo.
Os alemães desse tempo tinham o direito de estudar a Bíblia, que antes era proibido. Agora, todo carroceiro viajava, trabalhava na sua carroça, lendo a sua Bíblia e tomando a sua decisão diante da palavra, né? Então, quando o imperador Carlos V, que era o imperador do Santo Império Romano, ele convocou para uma dieta de Worms, ele compareceu na dieta. E o que o imperador Carlos V queria era que ele se retratasse. Então, ele pediu 3 dias para pensar. Então, o imperador Carlos V lhe concedeu os 3 dias para ele pensar direito, calma mais e pensar. Agora, ele tinha certeza que ele voltava resolvido a retratar-se. Mas quando ele voltou, ele disse, quando perguntaram qual a resposta, ele disse, não quero nem posso. Porque eu hoje sou barreira única contra os erros da Igreja Católica. E mesmo não é seguro para um cristão fazer ou falar aquilo que não é da sua consciência. Então, ligeiramente, ele resolveu o seu problema. Então, meus amados, ele não fundou uma igreja. Agora as igrejas foram se formando diante dos ensinamentos da Bíblia Sagrada. Por acaso, João Calvino, também na França, foi um grande reformador. Foi ele o fundador da igreja presbiteriana, né? Porque com aquele acontecimento que teve no dia 10 de agosto de 1572, né? Então, com aquilo ali, as igrejas se separaram e então chegou uma parte dos mesmos presbiterianos chegaram na Inglaterra, tiveram o nome de puritano. Outros foram para a Escócia, tiveram o nome de presbiteriano. E outros ficaram mesmo na França, não saíram, né? Que foi o massacre de São Bartolomeu, no dia 10 de outubro de 1572. Numa semana mataram 70 mil crentes. Isso foi dominado pela Dona Maria de Médici, que era a rainha, e o Papa Gregório IX, que dominaram a situação, né? Isso porque o rei Carlos, que era o rei, mas era de menor, então não podia dominar a coroa. Dona Maria de Médici ainda dominava a coroa. E tinha um dos protestantes que era o conselheiro do rei. No caso, Domingos de Navarra, era o conselheiro do rei. Depois, esse teve um casamento com Margarida, irmã do rei. Exatamente na hora do casamento, eles forjaram, né, o que puderam fazer. Lá pela meia-noite, que eles sabiam que todos os protestantes estariam no casamento, porque o casamento era do moço protestante com uma moça que era católica. Aí, então, eles fizeram o seguinte: quando fosse a meia-noite, os sinos das igrejas badalassem. E quando os sinos badalassem, então os católicos fossem embora para suas casas ou se refugiassem em casa de amigos, deixassem só os protestantes no meio da rua. Quando isso aconteceu, aí o exército avançou. Mataram cerca de 90 mil crentes, 70 mil crentes numa semana, porque isso não ficou só exatamente nesse dia, se prosseguiu. Então, meus amados, as reformas sempre passaram por momentos difíceis. Por acaso, o padre João Hussi, ele aderiu à reforma de Wycliffe, que foi o reformador da Inglaterra. Então, ele foi enviado pelo Papa Gregório XII para celebrar uma missa na Boêmia. E lá na missa ele citou textos da Bíblia. Então esse texto que ele citou da Bíblia, quer dizer que aí foi denunciado ao Papa Gregório XII, que ele tinha citado o texto da Escritura. Então o Papa convidou ele para o Concílio de Constância para ele se retratar. E como ele não se retratou, foi condenado à fogueira pelo motivo. Então, no dia do julgamento dele, houve a reunião na Boêmia. O representante do Estado
no caso o eleitor Frederico e o representante do Papa. E o padre João Ussi, como sendo ele condenado à fogueira, foi colocado numa cadeira no meio deles dois, com um chapéu na cabeça e um anjo três anjos de demônio no chapéu, representando que ele era um demônio no meio dos santos, que eram exatamente os que iam matar ele. Então, meus amados, como ele não se retratou, resolveu marchar para a fogueira. Tinha uma comitiva de 800 soldados a cavalo, esperando ele fora da igreja. Quando ele saiu, e na verdade os soldados viram que ele não retratava-se, mas um tomou à frente dele e disse: Padre João Ussi, se alguma coisa fez por erro, por engano, não se envergonhe, confesse que eu ainda lhe salvo da morte. Ele disse: não, nada fiz por erro nem por engano, tudo quanto falei e escrevi, pretendo selar com o meu próprio sangue. A multidão estava na calçada e no sobrado para observar o ato, para que todo mundo tomasse um exemplo, para ninguém se levantar contra a Santa Igreja. Está aí o resultado do Padre João Ussi. Então, mas ele subiu, a fogueira estava lá no meio da praça, e ele subiu a fogueira com seus próprios pés. Quando ele subiu a fogueira, a turma bateu palma e disse: suba o fogo da fogueira, que eu quero chegar já no céu. Então morreu queimado vivo no meio da praça. Tudo isso é fé, tudo isso é consciência, né? É consciência. Então, foram muitos os atos, né? Foram muitos os da atos Reforma Protestante. Da Reforma Protestante. Então, meus amados irmãos, eu também gostaria de aproveitar essa oportunidade, e já que a minha família tem muito a ver com esse meu caso, né? A minha família que tem me acompanhado, a minha filha Eude, que mora comigo, cuida muito bem de mim, que ela é a razão de muita felicidade na minha vida. A Gildi, que mora ali pertinho também de mim, a Julinha, que mora lá no Divertido, mas fica perto também, né? Então, isso é um povo que é a minha família, e você sabe que diz o adágio que família é bom unido, mas não reunido, né? Então, mas graças a Deus eu tenho união com a minha família. Os meus 90 anos, eu faço tudo para não ser aquele velho insuportável, enjoado, que diz que todo velho é enjoado, né? Todo velho é enjoado, insuportável. Mas eu faço cá, dou a quebra para aqui, para lá, para não ser esse velho assim, porque eu preciso deles. Daí eu tive de fazer mudança, quase que brigar com alguém, mas tinha que reagir porque eu levava a ordem para cumprir. E isso tudo me responsabilizava tal que eu tinha que terminar, ou fazer, voltando, contar uma história ou outra. Eu tinha que trazer uma história. Inclusive, ela era uma freira no mesmo convento que Martim Lutero era também monge, né? Ou seja, não pode casar, não pode casar. Não pode, bem. Pois bem, isso é uma tradição, apenas uma tradição, por acaso os budistas, as freiras budistas não podem casar também, viu? Essa proibição, mas isso não é bíblico. Não é bíblico. Não é bíblico. Paulo diz que se a virgem casar não peca. E ele disse, e Paulo ensinando ao apóstolo, diz: convém que o bispo seja casado, marido de uma só mulher, né? O bispo, quer dizer que o bispo é o pastor, né? Por acaso, que vem do latim. A palavra bispo vem do latim, traduzido para o português vem a palavra pastor, né? Por acaso, a palavra pastor no hebraico é ancião. A palavra pastor no grego é presbítero e no latim é bispo. Traduzido para o português, todos três geram a palavra pastor. Muito interessante. Traduzido para o português gera a palavra pastor. Então, e aqui a freira Catarina de Bora, ela trabalhava no convento com Martim Lutero. E com o trabalho de Martim Lutero ali, todo aquele convento aderiu, exatamente, que todos eles tinham de uma só coisa, né? Que chamava-se os escândalos da igreja, né? Tinha Papa Pai de Família, né? Se conhece Papa Pai de Família, Alexandre Teixeira, Alexandre
Alexandre VI era um pai de família. Certo. Né? Então, e ali havia o escândalo, mas ninguém podia dizer nada, nem tinha para onde ir. Então, com a ação de Martin Lutero, o povo se libertou de tudo isso, né? E ele, então, teve a oportunidade de casar-se com Catarina de Bora, que era companheira no convento. Não, eles trabalhavam junto no convento. E foram todas as freiras do convento se converteram, e ele, então, casou com Catarina, né? Ela não saiu do convento, não, ela ficou no convento. Okay. Você sabe que diz que atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Né? Ela resolveu agir como companheira dele, que reconheceu o mesmo erro e, portanto, aderiu à mesma fé. Né? E então foram viver unidos, marido e mulher, porque é o que a Bíblia manda. Se a virgem se casar, não peca. Né? Então, porque, irmão Genilson, eu, como todos sabem, naturalmente eu nasci num lar católico. Né? Naquele nosso tempo, aqui há 90 anos passado, o católico era católico. Né? Aqui há 90 anos passados, eu nasci em um lar católico. Tudo quanto se devia aprender como catolicismo, eu aprendi. Me tornei catequista, né? Me tornei catequista. E primeiramente estudei e depois me tornei mestre de catecismo, né? Então fiquei entendendo quase toda a Igreja Católica na sua dimensão. Mas isso... Reviravolta, né? Isso é a verdade que mexe com a gente, né? A verdade, Jesus disse uma coisa: se crer na verdade, a verdade vos libertará. Eu não conhecia a verdade, quer dizer, eu conhecia a missa, né? Eu não entendia a missa, principalmente porque a missa era dita em latim, né? Agora, depois é que o Papa João XXIII determinou que todas as missas serão ditas na língua nacional. Mas era todo dito em latim, ninguém entendia nada da missa, né? O que a gente sabia pelo catecismo, que eu estudei o catecismo depois, então, é que na hora da missa, o padre crucifica Jesus. Ali, a hora da missa chama-se o sacrifício incruento, isso é, onde não há derramamento de sangue. Portanto, é chamado sacrifício incruento. Então, o padre, na hora da missa, está crucificando Cristo. Sabe? Toda aquela gesticulação que ele faz ali, tudo aquilo representa atos da crucificação. Aí, depois, quando ele termina a crucificação, ele levanta aquela hóstia grande, levanta para o povo. Ali foi quando Cristo foi levantado na cruz. Ele crucificou no altar e agora está levantando para o povo. E o povo bate nos peitos, né? Depois ele parte aquela hóstia e divide tal e perfeito como está no céu. Né? Lá o ensinamento é esse. Então você vê, do contexto bíblico, Jesus deu o pão como símbolo do corpo dele. E o vinho como símbolo do corpo, do sangue. Então lá não precisa tomar o sangue, porque está tomando o Cristo vivo e no corpo vivo está o sangue. Então, quer dizer que eu comecei, isso tudo foi coisa que eu estudei como católico. Mas depois, em 1943, eu comecei a estudar a Bíblia. Aí quando eu comecei a estudar a Bíblia, aí comecei devagarzinho, prestando bem atenção, né, ganhando tempo e gastando tempo. Isso foi mesmo eu assistindo um culto. Eu assisti um culto. Ouvi pela primeira vez a pregação do Evangelho pelo pastor. Sim. Depois ele fez um apelo se eu não queria aceitar Cristo. Disse: não, eu não quero aceitar Cristo. Eu quero que o senhor ponha a Bíblia na minha mão. Ele disse: lhe garanto. E um certo dia a Bíblia chegou na minha casa. Aí a leitura da Bíblia foi me despertando em tudo, né? Foi me despertando em tudo. Aí então, passei 5 anos lendo a Bíblia e discutindo com o povo, com os meus católicos, meus irmãos católicos, porque lá onde eu morava, lá tinha uma família todinha que era descendente de um padre. O padre pernambucano, o padre Ambrósio, foi pai de família aí, deixou uma geração e eu morava no meio daquele povo.
Aí então entramos em discussão, mas aquela discussão fez com que eu ficasse mais seguro, mais valente, mais preparado. Verdade, que exatamente, aquilo me preparou cada vez mais. Quando foi no dia 5 de maio de 1948, aí eu fiz a minha decisão por Cristo. Foi 5 de maio de 1948. 69 anos. Hoje eu tenho 65 anos que sou um seguidor do Evangelho e um pregador da palavra. O primeiro culto que eu dirigi tinha 4 dias de fé e nunca mais parei. A minha jubilação foi muito importante. Para mim foi muito importante isso porque eu tinha um serviço prestado na Assembleia de Deus, aonde eu toda a vida pertenci, né? Eu não vim de outra denominação, nasci na Assembleia de Deus e estou na Assembleia de Deus. Então, nos meus anos de fé, então nesse período eu perdi minha esposa, né? Perdi minha esposa, fiquei viúvo. Então agora, para mim continuar como pastor, eu tinha que ou me casar, ou então deixar de ser pastor, né? Porque o pastor é recomendado que seja isso, né? Marido de uma só mulher. Eu agora nem tinha uma mulher e nem queria ir atrás de outra. Não, porque você sabe, eu sempre tive muito zelo pela minha família. Eu sei muito bem. Que nunca fui problema para a minha família. Mas podia eu me casar e criar um problema de casamento no meio da minha família. Era exatamente o que o senhor não queria. Envolvia toda a família, né? É verdade. E para mim era um prejuízo. Então eu resolvi, Deus me deu vitória e eu fiquei em casa. Morando mais minha filha, ela cuida muito bem de mim. Que está escutando. Descontrair aqui um pouquinho. Não apareceu não, uma garotinha assim. Talvez tenha aparecido, né? Mas eu tinha a cara meio dura, viu? Eu tinha a cara meio dura. Cara meio dura, né? Aí a garotinha olhava assim, aí não tem brecha assim, não, né? Nilson e todos os nossos ouvintes da Rádio Progresso, a paz do Senhor ao povo de Deus, à Igreja de Cristo Jesus, que acompanha esse programa. Eu me deslocava juntamente com o presbítero Lavoisier, de Tabuleiro para Limoeiro e de Limoeiro para Russas, e a gente veio ouvindo o programa e falando, e eu estava comentando com o Lavoisier, que esse programa é um programa histórico. O programa de hoje é um programa histórico. Eu tive o prazer, Léo Bétio, também o nosso presbítero João Ferreira, Joãozito, né? Tive o privilégio de ser pastoreado por uns dias apenas, mas fui pastoreado por um dos maiores missionários do Brasil, pastor Francisco Lima e Silva, que foi meu pastor por 3 semanas apenas, lá na cidade de Sobral, quando chegávamos em Sobral. Foi o auxiliar do trabalho. Isso. E foi, não é, pastor Antenor? E tive também o privilégio de ter o senhor, e ainda o tenho também como meu pastor. O pastor Isaías é o nosso pastor, é o pastor da Igreja Assembleia de Deus em Russas, mas o senhor também é nosso pastor e, mais do que nosso pastor, o senhor é um exemplo para nós, e para mim que sou um servo de Deus, um pequeno servo de Deus, dos menores talvez seja eu o menor, e na verdade eu tenho o privilégio de ter o senhor como um ensinador, como aquele homem que está nos ensinando, porque eu fiz uma viagem com o senhor, por exemplo, para Jaguaruana. O senhor me deu uma carona até Jaguaruana e foi tremendo, porque foi uma viagem em que eu fui instigando o senhor no diálogo, na conversa, alguns fatos da sua história como pastor, da história do pastor Antenor. E aí eu fui puxando e perguntando como se fosse um repórter, e na verdade para conhecer, não do pastor Antenor, mas para conhecer exatamente de Deus através da vida desse homem. Nós temos o privilégio, e eu digo aqui, eu me regozijo muito na presença de Deus, porque Deus está nesse ambiente, e como uma pessoa que está dirigindo a Rádio Progresso pela misericórdia de Deus, porque Deus nos colocou aqui, no momento em que a Rádio Progresso, e a gente tem orado por isso, e hoje quando nós iniciávamos o programa de manhã cedo,
A gente iniciava também orando, o presbítero Genilson estava ouvindo, creio eu, pedindo que Deus fizesse com que a Rádio Progresso não fosse uma rádio comum, aquele meio de comunicação que leva a notícia tão somente, ou leva a música tão somente, mas que seja um meio de servir, de contribuir com a sociedade. E a nossa sociedade hoje ela é tão carente, ela é tão necessitada de se aproximar de Deus e conhecer Deus, e aqui a gente tem um grande momento. Esse programa, povo que escuta e os irmãos que aqui estão no estúdio da Progresso, é na verdade um espaço para que o Evangelho seja pregado, para que a obra de Deus seja aqui também estimulada, a obra do Evangelho. E a gente tem o pastor Antenor conosco, é um motivo de tão grande alegria. Na verdade, nós estamos sendo presenteados, a Rádio Progresso, os ouvintes. O pastor aniversaria, o pastor Antenor aniversariou ontem e continua aniversariando, inclusive até a festa que vai acontecer no dia 18. Mas somos nós os agraciados, somos nós os que estamos sendo presenteados, porque Deus nos dá o privilégio de estarmos próximos a este homem. E para mim é motivo de muita alegria. Era só isso, eu falei, foi muito, não foi? Mas é o hábito, né, Genilson? Mas não precisa chorar, não. Chore, não. Um abraço, vou deixar com o pastor Antenor. Vou deixar com os irmãos aqui, vou ficar só assistindo. E daqui a pouquinho um pedaço do bolo. Olha, homem. A paz do Senhor, irmão Genilson, presbítero Genilson e todos que fazem a Rádio Progresso. É um prazer estar aqui nesse momento para prestigiar o nosso patriarca, pastor Antenor, que está aniversariando. E queremos dizer que o pastor Antenor foi e está sendo uma dádiva de Deus, porque ele se quadra no que diz Jeremias 3:15, que o Senhor concedeu pastores segundo o seu coração. E o pastor Antenor tem sido este homem, porque ele tem liderado não somente a igreja, mas a sua própria vida. Tem um certo escritor que o maior líder não é aquele que governa o mundo, mas aquele que governa a si próprio. O pastor Antenor foi um homem que é moldado pela palavra de Deus, e ele, como liderança, como líder, para o seu liderado, ele liderou a si próprio, tendo uma vida moldada pela palavra de Deus. Por isso que Deus tem abençoado, e até hoje está aqui contando a história. E que Deus permite que ele vive muitos anos para continuar nessa mesma virtude, como como Deus tem lhe concedido. Porque a vida é dada de Deus, e queremos que Deus vai lhe conservar até o dia que ele achar que deve conservar. Que Deus abençoe, pastor, nossos parabéns, que Deus dê muitos anos de vida. Muito bem. Irmão Joãozito, eu lhe agradeço bastante, porque você me conhece há tanto tempo, trabalhamos juntos ali em Flores, nós demos serviço ali em Flores. Acredito que Flores também está nos escutando numa hora como esta, e eu lhe agradeço que você sempre foi esse companheiro fiel, leal, companheiro que a gente pôde confiar. E eu dou graças a Deus, porque Deus tem me dado companheiros na sua qualidade e outros que me ajudaram nessa trabalhada. Quando eu cheguei aqui em Russas, era uma pequena igreja, apenas com 113 membros e congregados. E então fomos, e apesar disso, tinha 22 anos de fundação. E nós fomos trabalhar, e eu trabalhei 18 anos com os irmãos. Deus me deu companheiros que mereceu minha confiança, e eu também mereci a confiança dos meus companheiros, e fomos trabalhar junto. E após 18 anos entreguei uma igreja com mais de 2.000 crentes e um grande templo sede aí à disposição do trabalho do Senhor. Tudo isso não foi somente eu, foi vocês juntamente comigo, trabalhamos juntos e fizemos. E se fosse segundo a vontade de Deus, eu faria mais ainda também. Muito bem. Vamos lá, né? Iniciamos aqui nosso Vamos agora. programa Paz. Agora a cobertura. Vamos lá, pastor Antenor, Léo Beto, Genilson Marques, Tiago Leite. Vamos lá, surpresa. Pode seguir em frente, pastor Antenor. E aí, vocês vão ver? Siga à frente. Pode ir. Olha que tem surpresa.
surpresa, pessoal. Fica aí ligadinho. Porque tem surpresa agora. Liga a luz, Leobete, essa outra luz aqui, por favor. Funcionários da rádio, vamos colocar aqui o Pastor, fica ali à frente do bolo, vamos pra lá. Pra cá, ó, o senhor vem pra cá, ó. Tem presente do Genilson Marcos. Vem pra cá, pastor. Fica aqui. Vamos agora cantar parabéns. Olha aí, com todo amor e carinho, desempenho aí do irmão Genilson, viu? Que foi aí organizar a irmã Aparecida. Todos nós, né? Todos nós, da Rádio Progresso. Essa forma de carinho, de expressar o nosso amor pela vida do Senhor. Né? Olha aqui o irmão Lavoisier também filmando. A Raquel, a nossa irmã Rilmar, veio pra cá, chega Herones, Raquel, o Jarbas. Diga aí, Jarbas. Aê, pessoal, fala aí, Jarbas. E aí, galera? Estamos aqui nessa alegria. Aê, muita bênção. Tiago Leite. Eita, menino, que animação. Então vamos lá, vamos cantar parabéns. Parabéns, né? Então, vamos. Parabéns pra você. Vem pra cá. Vem pra cá. Muitas Aê, pra cá, Heron, vem pra cá. Aê, parabéns pra você. Aí, vamos pra cá. Aê. felicidades, muitos anos de vida. Aê! Viva! Olha que bolo tudo. lindo! Eu não é merecedor, mas é Deus que faz essas coisas por a gente, né? Ô, Glória! Eu fico feliz porque, na verdade, eu tenho 22 anos de Russas, não é? E aqui eu nunca passei por decepção, também nunca decepcionei ninguém, meus companheiros na igreja ou fora da igreja como vocês, não é? E, na verdade, não, se não é da igreja, mas pelo menos é do coração. Isso é o Ô, que Glória! E muito obrigado pela bondade de vocês. Estou mais satisfeito, uma vez mais satisfeito. Pastor Antônio diz, meu Pai, nós damos graça por essa tarde, Aleluia, esse dia, Jesus. em que aqui nós estamos comemorando os 90 anos de existência do pastor Antônio. Queremos abençoar, meu Deus, esse presente que é servido aqui a ele, essa condecoração e esse modelo, esse exemplo, esse espelho para a vida cristã seja seguido por nós, Pai. Esse homem que é um exemplo de fé para as nossas vidas, para a igreja do Senhor, como ele disse, nunca decepcionou com ninguém e nunca decepcionou a igreja do Senhor, nem os amigos. O teu servo, ele renove mais ainda as suas forças. Que o Senhor lhe conceda mais graça, mais ousadia, mais sabedoria em continuação para o ensino, para a edificação, para a consolação, para a exaltação da igreja do Senhor Jesus nesses dias tão necessários. Recompensa teu servo, toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. E nós queremos aqui também te louvar pela iniciativa dos novos, irmã Paula Sibeli, irmão Genilson e esses amados aqui da Rio Mar, da Rádio Progresso, que nesse momento se congraçam e se alegram com o aniversário dos 90 anos do pastor Antenor Bezerra Dias. Também nosso querido presbítero Lavoisier e os demais que aqui se encontram. E a tua bênção e a tua graça, Senhor, como disse Luiz Lopes ainda há pouco no ar, que essas emissoras sejam um canal de edificação para Russas, para todo lado do Jaguaribe, em nome do Senhor Jesus. Abençoamos esse ambiente, esse momento que vai ver essa live, este vídeo. Seja abençoado e receba a unção que está sobre o justo e despedaça o jugo, como diz Isaías 10 e 27. No nome de Jesus, seja abençoado e abençoada nesta tarde, nesse momento em que nós aqui estamos sendo abençoados com a vida do pastor Antenor, em nome de Jesus. Amém. Aê! Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Amém. Então agora abrir o presente. Então abra aí a bênção. Cortar o bolo, irmão Genilson, a faquinha aí. Bora comer esse bolo. Bora começar. Estamos esperando, né, Raquel?
verdade. Isso aqui é um negócio que tira, viu? Depois de 15 anos, ninguém pode fazer numerar. Cumprimentar. Ô, meu marido. Muitos anos de vida aí. Seu nome é Jarbas. Jarbas. Muito bem. Deus abençoe. Ô, seu amigo, viu? E tem um prazer de me encontrar com você aqui. Isso. Ô, bem. O senhor é pai da Cátia Silene, né? Cátia Silene. Conheço a Cátia Silene. Eu, meninozinho andando em rádio, eu conheci ela quando trabalhava. Ela trabalhava na rádio, Isso. exatamente. Cátia Eu Silene. era meninozinho, rapaz. Ela teve lá em casa ontem, no Café Major, lá em casa. Isso. Gente boa, rapaz. E ontem foi o meu aniversário, né? Agora, sou guardado. Cortar o bolo agora. O primeiro pedaço vai ser pra quem? Ô, Eita! senhor, agora tá aqui a faca e mande brasa aí. Corte o bolo. Corte o bolo. Rapaz. Por onde é que a gente começa, hein? Deixa você cortar a fita. Corta a fita, né? Eita, tira a fita, tira a fita. Pronto. Aê, menino! Oi. Aí pode meter a faca aí. Tem uma faca aí. Mas ele queria pegar essa bolacha dele daquela. Ele ia moer.